Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar a nossa segunda edição desta quarta-feira, como sempre com muitas informações para trazer para vocês aqui no canal. Antes disso, ó, dedo no like no começo do vídeo que já me ajuda bastante. Se você for novo aqui no canal, já se inscreve, ativa o sininho das notificações e segue a gente também lá no Instagram, beleza? E ó, campeonato alemão tá pegando fogo aí, o Bayern de Munique, será que alguém desbanca a hegemonia aí do grande campeão alemão? Você pode assistir ao vivo de graça baixando o aplicativo da OneFootball. Além dos jogos ao vivo de graça da Bundesliga, você tem notícias aí da Champions League, dos campeonatos estaduais, do Libertadores, enfim, todas as competições nacionais e internacionais. Além também, claro, de você poder escolher o Vascão como seu clube do coração. E aí toda a notícia dos gigantes da colina, o aplicativo manda notificação na tela do seu celular. Baixe o OneFootball. O OneFootball é parceira do canal Futebolaço. O link tá aqui, ó, na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. E como eu sempre digo, quem baixa o OneFootball não consegue mais ver sem. Bom, vamos começar o vídeo aqui com algumas informações importantes. Primeiro, o Vasco hoje oficializou a saída de Matheus Barbosa. O jogador está viajando para Campinas para assinar em definitivo com o Bugre. Inclusive, o jogador teve hoje no CT Moacir Barbosa e já assinou sua rescisão de contrato. Então, a galera aí que já estava chateado já com algumas figurinhas aí, tá saindo a barca do Vasco aí nos próximos dias. E o Matheus Barbosa e o Zé Santos foram os dois primeiros aí. Beleza? Segunda questão aqui. Dirigentes do Volta Redonda já confirmam uma consulta extraoficial do Vasco por parte do atacante Lelê, jogador que é artilheiro do Carioca com 6 gols marcados. E essa fonte diz o seguinte, de que a conversa foi boa, tá? Foi bem positiva e sim, o Vasco consultou a situação do jogador. A informação do blog do Futebol do Interior, dada pelo Ari, que eu trouxe para vocês no vídeo anterior, dava conta de que eles estariam apalavrado já para depois do estadual. Uma fonte do Volta Redonda não confirma que já está acertado, mas que sim, o Vasco procurou extraoficialmente e a conversa foi muito boa, beleza? O jogador, inclusive, está sendo procurado já por equipes da Série A, beleza? Dito isso, vamos começar agora a virar a chavinha para falar um pouco da apresentação do nosso mais novo goleiro, Léo Jardim. Ele foi apresentado agora há pouco no CT Moacir Barbosa, eu estou voltando de lá, inclusive. Eu vou deixar com vocês o pronunciamento do Paulo Brax, anunciando o nosso novo goleiro e trazendo bastidores aí da negociação. Segundo o Paulo Brax, a negociação já acontecia, ó, desde o ano passado e foi bastante difícil. Confere aí. Boa tarde a todos, boa tarde à torcida do Vasco, a torcida vascaína que está nos acompanhando, boa tarde aos jornalistas aqui presentes. Hoje nós vamos apresentar o nosso 10º reforço da temporada 2023. Dentro, e eu vou repetir isso todas as vezes que eu vier aqui, dentro do processo de reformulação que o Vasco está fazendo. Um processo que vai ter a sua primeira parte encerrada antes do dia 4 de abril, que é o fechamento da janela de transferências nacional, janela de registro. Então, até lá, o objetivo nosso, dentro do nosso planejamento estratégico, é de ter 80%, 90% desse elenco fechado. Nós estamos hoje no final de janeiro, então nós temos até o início de abril para essa reformulação. O Léo Jardim, fico muito feliz de poder te apresentar aqui depois de tudo que passamos nesses últimos dias. Foi uma negociação difícil, da altura da sua qualidade, Léo, como atleta, como pessoa. A gente iniciou as tratativas com o staff do Léo, que ajudou muito, e com o Lili no ano passado, e conseguimos concluir com muito êxito essa negociação, uma compra de 100% dos direitos do Léo, que é jogador do Vasco, nos próximos 3 anos, com possibilidade de mais um. E desejo, Léo, uma excelente jornada, uma excelente nova camisa para você, nesse seu retorno ao Brasil. É um movimento raro dentro do futebol brasileiro, o clube brasileiro comprar um jogador no exterior, um jogador brasileiro do exterior.
E a convicção nossa é absoluta de que você vai ser muito feliz aqui e seja oficialmente bem-vindo. O Léo já está apto, já está inscrito no BID, já está apto para jogo. Bem-vindo oficialmente. Bom, galera, me permita aqui uma análise já e uma observação. Sabe que eu sou curioso e eu gosto de juntar os pauzinhos. Me foi estranho o Vasco anunciar o Ivan por empréstimo. E a gente, contratamos um bom goleiro, mas o que a gente pensou na hora? O Vasco está trazendo por empréstimo, porque o Ivan nos últimos 2 anos jogou pouco, teve uma lesão importante no Corinthians. Deixa ele realmente provar no Vasco aqui, indo bem, passe fixado, compra no final. Beleza, tudo certo. Sendo quando o Vasco anuncia a contratação do Léo Jardim e comprando, o Ivan veio emprestado, o Léo veio comprado. Eu fiquei com as minhas parabólicas em pé, eu falei, putz, o Vasco não ia comprar o Léo para ficar no banco do Ivan, porque se a lógica fosse apostar mais no Ivan, o Vasco já teria comprado o Ivan. Acho ótimo ter 2 goleiros desse nível, tá? Mas eu fiquei com isso na cabeça. E assistindo o pronunciamento do Paulo Brax, falei, acho que eu acertei a tal da eureka aqui. Por quê? Ele diz que a negociação com o Léo Jardim foi difícil e vem desde o ano passado. Ou seja, o que eu entendo é o seguinte, o Vasco queria primeiro trazer o Léo para ser o titular. Isso é uma análise minha, tá? Posso estar equivocado, mas é o que eu tô pescando aqui. O Vasco queria contratar o Léo para ser o goleiro titular. O negócio arrastou e, mano, não sei se vai sair. Tanto que a situação do Ivan tava estranha. Ele veio ao Brasil, deu o negócio meio como encaminhado, ele ficou treinando a parte um tempão. Depois, quando perguntado, o empresário dele dizia que teve uma consulta do Vasco, mas nada muito firme, muito formal. O goleiro estava vendo se voltava para a Rússia ou não, se rescindiu o contrato. E foi passando, e depois, até também da negativa lá e da renovação do Kehler com o Inter, o Vasco anunciou o Ivan. E o Ivan veio por empréstimo. Então, eu tô juntando as pontas aqui. Eu tô começando a achar que o Léo, na cabeça do Paulo Brax, estaria à frente do Ivan. E o Ivan veio ali para estar no grupo, tá? Óbvio que são 2 ótimos goleiros. E aí quem ficar como titular, o Ivan ou o Léo, vai depender dos 2, tá? Mas é uma análise que eu faço aqui no primeiro momento. Pode ser que eu esteja equivocado, mas é o que eu farejo dessa situação. Primeiro, eu vou deixar com vocês agora 2 perguntas feitas por mim, inclusive na coletiva. Primeiro, por que ele retornou ao Brasil? Tem uma idade muito boa. O próprio Paulo Brax cita no pronunciamento dele que não é muito normal clubes brasileiros comprarem jogadores da Europa. E aí na minha pergunta, até falei isso para ele, até aproveitando aqui o pronunciamento do Paulo, e principalmente goleiro, dificilmente você vê clube brasileiro comprando jogador direto da Europa, ainda mais goleiro. E eu perguntei para ele, ele tinha uma idade boa, foi campeão da Copa da França, campeão francês com o Lille, por que ele decidiu retornar ao Vasco? E também aproveitei e perguntei se ele podia falar um pouco das suas características, já que ele atua há muitos anos na Europa, aqui no Brasil ele jogou pouco, ele era reserva do Marcelo Groi. Então, tanto o torcedor do Vasco, como o torcedor brasileiro, de uma maneira geral, conhece um pouco ele. Então, pedi para ele também falar de suas características. Confere. Primeiro de tudo, queria muito agradecer ao Paulo pelas palavras, pela confiança depositada em mim, no meu trabalho. E estou muito feliz de poder estar aqui, de poder estar vivendo esse momento. Esse tempo todo que eu tive no futebol europeu me serviu como uma escola incrível, aprendi muitas coisas, passei por muitos momentos bons, momentos mais difíceis, e que, em todos eles eu consegui tirar proveito de situações e consegui aprender coisas diferentes que me fazem hoje um cara muito mais preparado e muito experiente. E como o Paulo disse, foi uma negociação difícil, demorada, mas que desde a nossa primeira conversa que eu tive com o Paulo, com o professor Daniel, eles demonstraram essa confiança no meu trabalho e cara, meus olhos brilharam pelo projeto, por ser um clube do tamanho do Vasco, e desde o primeiro momento eu estive disponível para poder ajudar na negociação e
poder fazer as coisas darem certo para poder estar aqui hoje. Bom, galera, então é isso. Assim eu encerro aqui a nossa segunda edição do dia. Dependendo aqui, ainda volto no final da noite. Mas se não, a gente retorna à nossa programação normal a partir da manhã. Lembrando que amanhã tem dia de jogo do Vasco, então tem que ajeitar a grade aqui. Então talvez vá ao ar um vídeo às 5 da manhã, um vídeo por volta de meio-dia, 1 da tarde, e depois o nosso pós-jogo direto lá de São Januário, né? Vai ser meu primeiro jogo como imprensa em São Januário. Vou até conhecer as cabines de rádio lá da Colina, e aí a gente chega com o nosso pós-jogo. Lembrando que acaba o jogo, eu desço, vou para a coletiva, saio da coletiva, subo de volta na cabine, gravo o pós-jogo, depois eu envio o vídeo. Então nosso pós-jogo tá indo ao ar um pouquinho depois. Então a galera que gosta de ver as minhas análises da partida aí, fica tranquilo aí. Tem outros canais fazendo pós-jogo, de repente live. Assiste lá, já fica olhando, pô, será que subiu o vídeo do Dieguinho? Subiu o vídeo do Dieguinho? Vai ficar salvo também. E também não é live, né? É vídeo, então você pode assistir com calma, dependendo da hora aí, se estiver tarde, no outro dia de manhã. Mas enfim, é isso, galera. 1, 2, 3, futebol lá, somos junto, família. E a qualquer momento, Dieguinho volta lá, somos junto. Valeu, fui.